Minha filha olhou nos meus olhos e disse com frieza que eu não fazia mais parte da família. Eu senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Passei noites em claro, remoendo aquelas palavras que ecoavam na minha cabeça. Nunca pensei que ouviria algo assim de quem eu carreguei no colo, de quem vi dar os primeiros passos, de quem dei tudo o que podia para crescer com dignidade. Mas a vida, essa velha senhora cheia de ironias, me guardava uma surpresa. Quando minha voz saiu no rádio anunciando a minha vitória, já era tarde demais para ela se arrepender. Eu sou Antônio, um homem de 72 anos. Nasci no interior de Minas Gerais, filho de agricultores simples, que me ensinaram que o suor na testa vale mais que qualquer título. Passei a juventude cortando estradas como caminhoneiro, levando cargas pelo Brasil afora. Não era fácil, não. No frio do sul, no calor escaldante do Nordeste, comendo marmita fria na beira da estrada e dormindo em redes improvisadas dentro da boleia. Tudo para garantir que em casa nada faltasse. Criei meus 2 filhos e minha filha com o que ganhava no volante, sempre sonhando que eles tivessem a vida que eu nunca tive. Minha esposa, Lourdes, sempre foi meu alicerce, a mulher que segurava as pontas quando eu estava rodando por semanas sem voltar. Antes de continuar essa história, quero agradecer a você que está ouvindo. É muito difícil abrir meu coração assim, mas sei que muita gente vai se identificar. Se essa história tocar você de alguma forma, ajude esse canal se inscrevendo, comentando a cidade de onde me escuta e compartilhando com alguém da sua família. Isso dá forças para que mais histórias como a minha cheguem a quem precisa ouvir. A frase cruel da minha filha não veio de repente. Foram anos em que eu percebia, aos poucos, que o carinho dela se transformava em indiferença. Eu ligava e ela não atendia. Mandava mensagem e a resposta vinha fria, seca, quase como se fosse obrigação. No começo eu me enganava. Ela está ocupada, a vida hoje é corrida, os jovens vivem cheios de coisas para fazer. Mas no fundo eu sabia. Sabia que eu já não era prioridade. Eu só não esperava que tivesse coragem de dizer em voz alta, sem dó, sem hesitar: Pai, você não faz mais parte da nossa família. Lembro da cena como se fosse agora. Estávamos na sala da casa dela em São Paulo, uma sala bonita, cheia de móveis caros e quadros modernos. Eu tinha levado uma lembrança simples, um doce de leite caseiro que comprei na estrada, daquelas quitandas que só quem viveu rodando conhece. Entreguei sorrindo, esperando ver o brilho nos olhos dela. Mas ela nem abriu o pacote. Olhou para o marido, depois para mim, e disparou a frase que me atravessou o peito. Eu fiquei mudo. Não chorei na frente dela, porque o orgulho também é defesa, mas por dentro parecia que alguém tinha apagado a luz da minha vida. Voltei para minha casa sozinho naquela noite. O caminho até o interior foi silencioso. No rádio, que sempre foi meu companheiro de estrada, tocava uma música antiga de Roberto Carlos. Eu aumentei o volume só para não ouvir meus próprios pensamentos. Dormi mal. Nos dias seguintes, a tristeza virou uma sombra grudada em mim. Eu me perguntava o que eu tinha feito de errado. Será que não dei estudo suficiente? Será que minha ausência nas estradas tinha criado um vazio que ela nunca preencheu? A gente se culpa, mesmo quando a culpa não é nossa. Foi então que, no meio desse desespero silencioso, uma porta se abriu. Um amigo antigo, desses que a gente quase perde contato, me ligou. Era Zé Milton, radialista da cidade. Disse que precisava conversar comigo, que tinha uma proposta. Eu não entendi nada, mas fui encontrar com ele. Sentamos num boteco simples, mesa de ferro, cerveja gelada. Ele me contou de um concurso, uma premiação ligada a um sorteio de antigos caminhoneiros que participaram de um programa de rádio nos anos 80. Eu ria, achando que era brincadeira. Mas ele me garantiu que meu nome estava numa lista e que eu podia ser um dos vencedores. Eu não dei muita bola. A vida me ensinou a não acreditar em milagres fáceis, mas aceitei preencher os papéis que ele me deu. Dias depois, minha vida virou do avesso. A notícia veio primeiro por telefone. Eu tinha ganho. Não era pouca coisa não, era uma bolada. Uma indenização milionária que, somada a prêmios acumulados, mudava a vida de qualquer um. No início, eu fiquei desconfiado. Achei que fosse golpe.
Mas quando Zé Milton me chamou para dar entrevista na rádio e anunciar oficialmente, aí caiu a ficha. No dia seguinte, sentei na frente do microfone. As mãos tremiam, a voz embargava. Mas quando comecei a falar, parecia que todo o peso dos anos de esquecimento saía da minha garganta. Eu contei minha história, falei da estrada, da família, das dores e vitórias. E ao vivo, anunciaram o prêmio. Eu era oficialmente milionário. Minutos depois, meu celular não parava de tocar. E no meio das chamadas tinha o nome dela, minha filha. Aquela mesma que dias antes tinha me expulsado do coração dela. Ela mandava mensagem atrás de mensagem, tentando falar comigo. Eu olhei para a tela, respirei fundo e deixei tocar. Porque às vezes, o silêncio é a resposta mais pesada que alguém pode dar. E foi nesse instante que percebi. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinho. Não porque tinha dinheiro no bolso, mas porque tinha reencontrado a mim mesmo. Eu não era mais o pai rejeitado. Eu era o homem que a vida tinha testado até o limite e agora me dava a chance de escrever um novo capítulo. Mas eu sabia. Aquilo era só o começo. Ainda haveria encontros, memórias e decisões que pesariam no meu coração. E a maior de todas era escolher se eu abriria a porta para minha filha de novo, ou se deixaria fechada para sempre. O telefone tocou 3 vezes seguidas antes de cair no silêncio. Eu deixei. Olhei para a tela, vi o nome dela, minha filha, e fechei a mão como quem segura um volante numa curva perigosa. Quando veio o primeiro áudio, apertei o play no Viva Voz e me apoiei no batente da janela. Pai, me atende. Eu exagerei aquele dia. A gente precisa conversar, por favor. A voz dela veio tremida, mas eu escutava ali um outro som por baixo, um metal raspando. A pressa de quem quer consertar o que está exposto demais. O telefone voltou a tocar. Eu respirei fundo, abri a janela para entrar um pouco da manhã e deixei tocar até o fim. Não por vingança. Por respeito a mim, que eu tinha esquecido por anos. Fiz café na minha canequinha de esmalte descascada, aquela azul que a Lourdes gostava. O cheiro ocupou a cozinha pequena e limpa do meu jeito, com tablete de sabão sobre o tanque e pano de prato dobrado na beira. "Ô, Lourdes, se você estivesse aqui, o que é que você me diria?" Falei sozinho, sem ter vergonha do vazio. Lembrei do jeitinho dela de responder sem levantar a voz. "Antônio, não negocie teu amor. Amor é dádiva, não moeda." Sentei à mesa, as mãos em volta da xícara quente, e fiz um trato silencioso com Deus. Me dá coragem para não virar pedra e me dá lucidez para não ser tapete. Se for para perdoar, que não seja pelo dinheiro, que seja por quem eu sou. A radiozinha de pilha na prateleira chiou baixinho. Reprisavam o trecho da entrevista. Minha voz grave, mais firme do que eu lembrava, contando da estrada, da saudade dos meninos, do medo de tombar um caminhão e do alívio de chegar vivo em casa. A sensação era estranha. Eu me ouvia como se fosse outra pessoa, e ao mesmo tempo eu me reconhecia ali, inteiro. Saí cedo. Zé Milton pediu para eu passar na rádio de novo. "Tem papelada, Antônio, e uns ouvintes querem te dar um abraço." Fui a pé, devagar, sentindo o sol raspando os telhados. Quando cheguei, o estúdio estava mais barulhento do que no dia anterior. Tinha gente comendo pão de queijo, rindo, pedindo foto. Nunca fui homem de holofote, mas aceitei quieto, com o coração apertado e grato. Na parede do corredor, uma foto amarelada me prendeu. 1989. Caminhoneiros do Brasil. Parada do KM-300. Eu estava ali, novo, com um boné surrado, o braço magro apoiado na boleia. Ao meu lado, uma menina de trança segurava um pirulito. A minha filha, uns 8 anos, com um sorriso que me derrubava. Eu tinha esquecido daquela parada. Naquele dia, eu comprei para ela uma boneca pequenininha numa banquinha de beira de pista, e ela dormiu abraçada naquilo por meses. A lembrança veio inteira, com cheiro de diesel e paçoca, e me deu um nó na garganta. "Seu Antônio, podemos?" Uma moça da rádio se aproximou com uma pasta. Assinei o que pediram. Tirei uma cópia do documento do prêmio, peguei um envelope com o primeiro depósito e guardei no bolso da camisa como quem guarda retrato. Zé me chamou no canto e falou baixinho. "O senhor tem uma história que ajuda os outros a respirar.
Pense em fazer um quadro semanal. A gente paga, claro, mas mais do que isso. O povo precisa ouvir. Eu não prometi nada. Disse que precisava ouvir o meu silêncio primeiro. Na rua, fui parado por um senhor com cheiro de lavanda, desses que passam na calçada todo dia. Te ouvi ontem, homem. Deus te deu um livramento bonito. Continua firme, viu? Agradeci com a cabeça. Passei na venda da dona Cida. Ela fez questão de mandar comigo um pote de caldo de feijão quentinho e um bilhetinho escrito torto, para reaquecer o peito. Em casa, enquanto o caldo descansava na panela, abri a gaveta onde guardo coisas que ninguém mais toca. Um chaveiro de couro com a plaquinha de metal do meu primeiro caminhão, 2 cartas dobradas da Lourdes e uma fita cassete com a etiqueta Rádio 1991. Coloquei a fita no aparelho antigo e deixei rodar. Era uma gravação minha, de madrugada, mandando abraço para os companheiros de pista, pedindo uma música do Almir Sater e falando de uma menina que queria que eu voltasse cedo. Pai, não esquece do meu desenho. A voz dela, miudinha, subiu do passado como um passarinho abrindo a asa na sala. Quando o telefone tocou de novo, eu já não tremia. Atendi. Pai, eu falei coisa que não devia. A gente estava nervoso. Eu me arrependo. Havia pausas calculadas entre as palavras dela, como quem escolhe o terreno antes de pisar. Eu ouvi você na rádio. Todo mundo ouviu. O Lucas perguntou de você. Quer te ver. O nome do meu neto furou minha couraça. Fechei os olhos. Eu quero ver o Lucas. Sempre quis. Mas tem uma coisa antes, minha filha. A ponte entre a gente rachou. Quem pisar nela agora precisa vir descalço e com calma. Do outro lado, o silêncio. Pai, a gente pode passar aí? Hoje não. Hoje eu vou ao banco. Só isso. Ela respirou fundo. Tá, depois a gente fala. Desliguei, encostei a testa na porta e deixei a casa me abraçar. Na agência, a gerente, uma moça chamada Paula, me chamou de seu Antônio, com respeito que não se compra. Primeiro, parabéns. Segundo, o senhor tem todo o direito de ser prudente. Eu ri de canto. Prudente é o nome da minha angústia. Sentamos na mesa de vidro. Ela me explicou coisas que eu nunca tinha ouvido. Fundos, aplicações, resgate, liquidez. Eu interrompi. Paula, vamos fazer o simples. Eu quero separar um pedaço para mim, outro para o Lucas, se tornar adulto com calma, e um terceiro para um negócio que me está latejando aqui. Bati de leve no peito. Quero criar um fundo pequeno, mensal, para abastecer uma conta solidária para caminhoneiro doente. Gasolina de ambulância, remédio, viagem para tratamento, coisa prática, sem papel demais. Ela abriu um sorriso bonito. Dá para fazer, e dá para fazer transparente. Assinamos papéis, abrimos as contas, e eu saí com a sensação de que parte do peso tinha virado estrada. No caminho de volta parei no Estrela do Norte, um posto velho que resistiu à modernidade com teimosia bonita. O frentista é o Baiano, meu conhecido de carteira e história. Ô, Tonhão, me diga que eu não tô vendo fantasma. Você no rádio e agora aqui? Ele me abraçou com força que quase me desmontou. Sentamos no banquinho ao lado da bomba e ficamos falando de coisa antiga, da vez que um pneu estourou na Serra do Cafezal, da noite que a Lourdes apareceu com 2 cafés numa garrafinha térmica na guarita e me fez prometer que nunca mais dirigiria virado. Baiano entrou no escritório e voltou com uma caixa de papelão suja de poeira. Olha o que achei num armário. Um álbum do pessoal da estrada. Folheei devagar. Tinha fotos de casamentos improvisados em postos, batizados em capelas de beira de BR, aniversários com bolo de padaria e vela de supermercado. Numa das páginas, lá estava outra vez a minha menina, com tinta guache azul no queixo, tentando escrever pai num papelão. Aquela tinta azul era a cor da minha felicidade na época. Levei a foto comigo, com a bênção do Baiano dentro da carteira. À noite, o sono veio quebrado. Sonhei com a Lourdes encostada no batente da porta, com o avental de bolinha e o cabelo preso num coque vacilante. Ela não falava. Só me olhava com aqueles olhos de quem sempre entende primeiro e explica depois. Acordei no escuro com o coração manso.
Fiquei ouvindo o relógio da sala tique-tique-tique, contado por um tempo novo que eu ainda não sabia medir. Quando clareou, eu decidi ligar para a minha filha antes que a cidade acordasse. Ela atendeu de primeira. Pai, filha, eu quero te ouvir. Mas eu só consigo dar um passo se você disser com todas as letras que me tirou da família por escolha sua, e que isso foi crueldade. Eu não sou cofre. Eu sou pessoa. Do outro lado, silêncio de novo, mais pesado. Eu sabia que ela estava escolhendo as palavras como quem escolhe ferramenta, a que corta menos, a que não arranha a imagem. Pai, apaga o que eu disse, por favor. Eu falei com raiva. A gente estava passando por umas dificuldades e eu perdi a cabeça. O agente dela me atravessou. Eu ouvi uma respiração masculina ao fundo, o som de uma porta fechando, um rumor de conversa baixa. Ele tá aí? Perguntei. Quem? Teu marido. Tá. Então me escuta. Você é minha filha e sempre vai ser. O que você disse não é raspado de unha, é faca no osso. Se você quiser consertar, não começa pelo dinheiro, começa por mim. Eu tô aqui. A voz dela ficou mais fina. Tá. Me chama pelo meu nome de dentro, pai. Ouvi ela engolir seco. Pai. Agora sim, depois a gente continua. Tá. Dá um beijo no Lucas. Desliguei antes que aquilo virasse negociação. A cidade, pequena como um segredo que todo mundo sabe, começou a girar em torno do assunto. Carros passavam devagar em frente ao meu portão. Uma moça do jornal local deixou um bilhete pedindo entrevista. Eu deixei por debaixo da porta, sem resposta. Desliguei o celular por 1 hora, 2, 3, e peguei a caixinha de madeira que guarda as cartas da Lourdes. Tem uma, de 1997, que sempre me quebra. Antônio, quando nossa menina te olha, ela tá procurando um mapa. Você não percebe, mas você é bússola na mão dela. Encarei essa frase como quem encara uma estrada longa de noite. Eu não queria ser o pai que vira GPS só quando aparece uma herança ou uma manchete. Eu queria ser o homem que ela procura quando quebra o salto no meio da rua e precisa de alguém que fique ao lado até a chuva passar. A voz da minha mulher no papel me ajudou a empurrar o dia. Quando o sol começou a se deitar atrás do morro, a campainha tocou. 3 toques, espaçados, educados demais para quem vem pedir açúcar e urgentes demais para entregador. Enxuguei as mãos no pano de prato e fui. Antes de abrir, espiei pela fresta. Não era a minha filha. Era o marido dela, o genro. Camisa social clara, manga dobrada, relógio brilhando como ímã de atenção, uma pasta preta debaixo do braço. O rosto dele, que eu conheci sorrindo no dia do casamento, agora estava sério, ensaiado. Abri o portão o suficiente para ele me ver, não para entrar. Seu Antônio, boa noite. Precisamos conversar. É sobre a família, sobre a casa e sobre um negócio que pode ser bom para todo mundo. Ele ergueu a pasta como quem mostra uma bandeira branca. Eu encostei a mão no ferro do portão, senti o frio subir pelo braço e lembrei da foto da tinta azul no queixo da minha menina. Não disse nada. O vento fez um barulhinho no pé de manjericão. Lá dentro, a água do arroz começou a ferver. E eu, por um instante, só respirei, pesado e inteiro, antes de decidir se abria a porta ou deixava que o silêncio, mais uma vez, fosse a minha resposta. Fiquei parado diante do portão, olhando para o rosto do meu genro. Ele segurava aquela pasta como quem segura uma promessa. Mas os olhos dele denunciavam mais urgência do que respeito. Eu respirei fundo, e a lembrança da frase da minha filha, "Você não faz mais parte da família", voltou como uma marretada. A diferença é que agora eu já não era o mesmo homem de antes. O silêncio me deu força. Eu não precisei abrir a boca para que ele entendesse que a decisão estava do meu lado. Ele tentou sorrir, ajeitou a gravata e disse, "Seu Antônio, não é como o senhor pensa. A gente está numa situação complicada, e o que o senhor ganhou pode salvar todo mundo. Nós somos família, no fim das contas. Família." Eu quase ri quando ouvi essa palavra. Engoli seco, encostei o ombro no portão e respondi baixo. Família não se chama só quando aparece dinheiro, rapaz. Família é presença, é cuidado, é respeito.
Ele insistiu. Mas o senhor precisa entender, a minha empresa está quase quebrando. Se cair, sua filha cai junto, o Lucas também. Não é justo o senhor virar as costas agora. Aquelas palavras bateram forte, porque envolviam meu neto. O menino não tinha culpa, mas eu sabia, ali mesmo, que ajudar naquela hora significaria entregar a rédea da minha vida para quem me rejeitou sem pensar 2 vezes. Então, sem abrir o portão, eu disse apenas: eu já ajudo minha filha e meu neto quando garanto que não vou me perder no meio desse jogo. O resto não é comigo. Ele ficou vermelho, mordeu os lábios e, antes de ir embora, largou a ameaça. Um dia a sua filha vai te culpar se tudo desmoronar. Virou as costas e desceu a rua. Fiquei olhando até sumir. Entrei, fechei a porta devagar e a panela de arroz ainda fumegava. Sentei à mesa e pensei: se eu fosse o homem de antigamente, teria aberto a carteira sem hesitar. Mas agora eu entendia que cada centavo tinha o peso de uma escolha. E a minha escolha era não vender o pouco de dignidade que me restava. Naquela noite, procurei a foto que encontrei no posto, a da minha filha com tinta azul no queixo. Coloquei em cima da cômoda, ao lado do retrato da Lourdes. Fiquei olhando para as duas. Uma me deu a vida que tenho até hoje. A outra me tirou a paz com uma frase. Eu senti o coração dividido. Não queria virar pedra, mas também não podia ser chão para ser pisado. Rezei em silêncio. Deus, me mostra como amar sem me apagar. No dia seguinte acordei cedo. Caminhei até a padaria e todo mundo me olhava diferente. Alguns vinham dar parabéns, outros cochichavam pelas costas. Eu sentia o peso de ter virado notícia, como se minha vida agora fosse espetáculo. O padeiro me ofereceu o pão de graça. Eu recusei. Não queria privilégios. Na volta, encontrei Dona Cida varrendo a calçada. Ela me olhou firme e disse: seu Antônio, não deixe que o dinheiro faça o senhor perder o rumo. Quem o senhor é, vale mais que isso. Aquilo ficou ecoando o dia inteiro. À tarde, sentei no quintal com a radiozinha ligada. Tocava uma moda de viola que eu ouvia nas estradas. Fechei os olhos e lembrei das noites em que minha filha esperava na janela, acenando quando eu chegava cansado. Ela já foi minha maior alegria. Agora era a minha maior dor. Mas o que me assustava de verdade era perceber que eu começava a me acostumar com o silêncio dela. E no fundo, talvez fosse isso que a vida estivesse me pedindo. Aprender a viver sem esperar o que não viria mais. Naquela noite, enquanto apagava as luzes da casa, ouvi passos do lado de fora. Espiei pela fresta da cortina. Era minha filha. Estava sozinha, sentada na calçada, com os braços em volta das pernas, como fazia quando era menina, e estava brava com o mundo. Meu coração quase abriu o portão por instinto, mas fiquei parado, só olhando, até que ela levantou devagar, limpou as lágrimas e foi embora sem bater. Foi nesse instante que percebi. A vida ainda tinha capítulos pesados reservados para mim, e eu precisava estar inteiro para enfrentá-los. Porque amar um filho que nos rejeita exige mais força do que segurar um caminhão na descida. Na manhã seguinte, abri a porta e vi no chão um pequeno papel dobrado. Era um bilhete escrito pela mão da minha filha. Pai, me desculpa, eu não sei como voltar. Li aquelas palavras curtas tantas vezes que parecia que a tinta ia sumir. Segurei o papel no bolso do peito o dia inteiro, como se fosse um curativo sobre a ferida aberta. Mas não respondi. Eu já tinha aprendido que não se reconstrói uma ponte correndo, muito menos quando ela foi queimada de propósito. Passei a manhã cuidando do quintal. Reguei as plantas que Lourdes tinha plantado antes de partir. Um pé de manjericão, uma roseira teimosa e um limoeiro que cresceu mais do que eu esperava. Enquanto jogava água, lembrei da minha esposa dizendo: o que a gente cultiva com calma, um dia floresce. Olhei para aquelas plantas e pensei se o coração da minha filha ainda podia florescer, ou se a rejeição já tinha virado raiz funda demais. À tarde, fui até a rádio levar uns documentos que ainda faltavam. No caminho, encontrei seu Arlindo, um vizinho de muitos anos, que encostou a mão no meu ombro e disse: Antônio, eu te ouvi no rádio. O senhor falou bonito, mas saiba de uma coisa: dinheiro atrai mais cobra do que sol atrai lagartixa.
Cuide-se. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça o resto do dia. Na rádio, Zé Milton me chamou para o estúdio. Antônio, o povo adorou te ouvir. Querem que você conte mais da vida, das histórias da estrada. A gente pode abrir um quadro só seu. No começo, recusei. Sempre fui homem de silêncio, não de microfone. Mas ele insistiu. Às vezes, contar a própria história é o único jeito de não deixar que os outros contem por você. Pensei no que ele disse e aceitei. Assim, toda semana eu teria espaço para falar, não como milionário, mas como homem que viveu e sobreviveu. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei a foto da minha filha com tinta azul no queixo, ainda em cima da cômoda. Toquei de leve a moldura e falei sozinho. Você me excluiu da sua família, filha, mas eu nunca consegui te excluir da minha. Sentei na sala e fiquei olhando para o portão fechado. A imagem dela, sentada na calçada na noite anterior, não saía da minha cabeça. O coração pedia para perdoar, mas a memória lembrava do veneno daquelas palavras. Dias depois, estreiei meu quadro na rádio. Contei histórias de quando dirigi mais de 1000 quilômetros sem parar, de quando dormi debaixo do caminhão para não perder a carga, de quando voltei para casa só para ver minha filha se apresentar na escola e depois voltei correndo para a estrada. Enquanto falava, senti que não era só eu que precisava ser ouvido. Era uma geração inteira de pais que deram tudo e receberam silêncio em troca. O programa terminou, e quando saí da rádio, havia uma pequena multidão esperando. Gente simples, trabalhadores, jovens curiosos. Um rapaz se aproximou e disse: Seu Antônio, minha mãe chora toda vez que o senhor fala. O senhor conta a história dela. Eu segurei o choro e agradeci. Ali percebi que minha dor não era só minha. Era uma dor coletiva, escondida em muitas casas. Mas naquele mesmo dia, quando cheguei em casa, encontrei minha filha parada no portão. Não trazia pasta, não trazia marido. Estava só. Olhou nos meus olhos e disse: Pai, eu ouvi você no rádio. O senhor falou de mim. Eu sei que fui cruel. Eu queria voltar, mas não sei se ainda tem espaço. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O coração batia forte, dividido entre a raiva e a saudade. Respondi apenas: Espaço sempre tem, filha. Mas confiança não se reconstrói com palavras, se reconstrói com passos. Ela baixou a cabeça, chorou em silêncio e foi embora sem dizer mais nada. Eu fiquei ali, parado no portão, vendo-a desaparecer pela rua, e entendi que a vida ia me testar mais do que eu imaginava. Porque perdoar é fácil na boca, mas na prática é como dirigir de noite numa estrada sem farol. Cada metro é uma incerteza. Fechei o portão devagar e pensei: talvez o destino ainda tenha reservado encontros que eu não esperava. E talvez esses encontros tragam respostas que eu sozinho não teria coragem de procurar. No dia seguinte ao encontro no portão, acordei com uma certeza simples martelando no peito. Eu não podia mais empurrar nada com a barriga. Se era para dar um passo, que fosse pequeno, mas inteiro. Peguei o telefone, escrevi uma mensagem curta para minha filha e deixei claro 2 condições. A gente se veria num lugar neutro, à luz do dia e sem o marido. Ela respondeu com um "tá bom", que cabia inteiro na tela, mas que eu sabia que custava caro de pronunciar. Marquei na pracinha da igreja, perto do coreto onde, quando a cidade era menor, a banda tocava dobrado aos domingos. Antes de sair, abri a caixinha de madeira da Lourdes. Eu procurava coragem e encontrei um envelope que nunca tinha reparado. Para quando a nossa menina se perder e quiser voltar, escrito na letra inclinada dela. Segurei aquele papel como quem segura uma mão estendida vinda do passado. Não abri. Coloquei no bolso do peito e parti devagar, contando os passos. Cheguei primeiro e me sentei no banco de madeira gasto pelo tempo. A sombra do ipê desenhava mapas no chão de terra batida. Vi minha filha vindo de longe, o cabelo preso num coque apressado, óculos escuros, caminhando como quem mede cada metro para não tropeçar. À frente dela, o Lucas correu. Vô! Ele bateu no meu peito com um abraço que arrancou de mim um som que eu nem lembrava que existia. Ajoelhei devagar para ficar do tamanho dele e perguntei do jeitinho antigo: E esse time, tá ganhando? Ele riu, abriu a mão miúda e me mostrou um carrinho azul. Esse aqui é o líder.
Tirei do bolso o chaveiro do meu primeiro caminhão, aquele com a plaquinha de metal, e coloquei na mão dele. Então toma. Quando você quiser liderar com calma, lembra que a estrada só respeita quem respeita ela primeiro. Ele olhou o metal como se fosse um tesouro de pirata, e minha filha, de pé, assistiu à cena com um brilho molhado nos olhos que há muito tempo eu não via. Sentamos os três. A conversa começou torta, como cadeira de feira. Ela tentou um "pai, eu..." e o resto ficou preso na garganta. Eu poupei ela do esforço de vestir a culpa com palavras bonitas. Filha, não vamos brigar com as letras. O que foi dito, foi dito. Se a gente tem que reconstruir, que seja com tijolo e cimento, não com promessa. Ela assentiu, mexeu no anel, tirou os óculos e eu vi uma mulher que não era mais a menina da tinta azul no queixo, mas que ainda tinha a mesma urgência de ser amada sem métrica. Eu tô com medo, pai. Medo de perder tudo. O tudo dela era mais que dinheiro, eu senti. Era a imagem, a casa, o que os outros falam. Eu também tive medo a vida inteira, filha. Medo de tombar o caminhão. Medo de te perder para o silêncio. Medo de virar um estranho dentro de uma história que eu ajudei a escrever. A diferença é que o meu medo nunca mandou no meu volante. Nem vai mandar agora. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, pediu algo que não era cifra. O senhor me ensina a voltar? Eu não sei por onde. Eu podia ter dado um sermão. Escolhi dar um mapa. Primeiro passo. Você me chama de pai sem cálculo. Segundo. Você vem na minha casa no domingo, só você e o Lucas para almoçar. Sem assunto de dinheiro, sem documento, sem pressa. Terceiro. Você me diz o que te dói de verdade, não o que os outros esperam ouvir. Ela coçou o canto do olho, falou baixinho. Pai! Como quem rasga um pano velho, e prometeu o domingo. O Lucas, alheio à gravidade do momento, pediu picolé. Fomos até o carrinho do seu Jonas, que sempre estaciona ao lado da fonte. Enquanto o menino escolhia sabor, tirei do bolso o envelope da Lourdes e entreguei à minha filha. É da sua mãe. Eu nunca tinha visto. Não sei o que tem dentro. Lê quando estiver sozinha. A tua mãe sempre soube dizer o que eu não consigo. Ela segurou o envelope com as duas mãos, como se aquecesse. Guardou no fundo da bolsa, como quem guarda um pedaço de chão. Voltamos para o banco e, por uns minutos, ninguém disse nada. Eu ouvi o barulho de uma bola batendo no cimento, o canto esganiçado de um bem-te-vi, o gelo do picolé derretendo na mão do Lucas. A vida insistia em continuar com ou sem roteiros. Minha filha então abriu uma fresta do que trazia preso. Eu me perdi num mundo que eu não entendo, pai. É gente cobrando, é gente oferecendo solução, é gente me dizendo que o senhor é a saída. Eu deixei meu marido falar por mim em tempo demais. Olhei para ela sem pressa. Quando a gente deixa alguém falar por nós por muito tempo, a nossa voz fica rouca, mas voz se recupera. Só precisa ser usada. No domingo você fala do que é teu, o resto a gente vê depois. Quando nos despedimos, o Lucas saiu pulando com o chaveiro na mão, e minha filha me abraçou pela primeira vez desde a frase que me quebrou. Não foi abraço de novela. Foi curto, inseguro, mas verdadeiro. Eu voltei para casa com as pernas bambas e o coração firme. No caminho, passei no Estrela do Norte. O baiano me chamou de canto e, meio sem jeito, me trouxe um recado. Tonhão, me desculpa meter a mão no aquário alheio, mas ouvi no balcão que tem gente usando o seu nome como garantia de negócio. Dizem que o genro tá espalhando que o senhor vai entrar num investimento aí. Cuidado! Engoli seco. A vontade foi ligar na hora. Mas eu prometi a mim mesmo que domingo seria de arroz, feijão e conversa de alma, não de guerra. Agradeci o aviso, anotei a frase na cabeça e segui. Em casa, lavei o arroz, piquei alho, deixei feijão de molho para ficar cremoso no outro dia. Cozinhar devagar me fazia lembrar da Lourdes e me acalmava. Quando a noite caiu, meu telefone acendeu com uma mensagem. Pai, eu li a carta da mamãe. Eu fiquei parado encarando as palavras, esperando o resto. Vieram mais 2 linhas. Ela disse que, se um dia eu virasse as costas para o senhor, era para eu lembrar de quem sempre ficou de pé por mim. Eu chorei. Posso ir domingo? Só eu e o Lucas. Eu respondi com 2 palavras que eu economizei a vida inteira e que naquela hora fizeram sentido.
Pode, filha. Guardei o celular, fui até a cômoda, ajeitei a foto da tinta azul no queixo e falei em voz baixa. Obrigado, Lourdes. Você sempre chega quando eu preciso. O sábado passou numa tranquilidade nervosa. Fui à feira cedo, escolhi legumes, comprei um pedaço bonito de carne para o molho, um maço de cheiro verde e um doce de leite para o Lucas. Na rádio, gravei um recado curto para o programa da semana. Falei de pontes reconstruídas, de passos curtos, de como vezes o que salva a gente não é um prêmio, é um encontro. Zé Milton me olhou de um jeito que dizia, vai dar bom. Mas eu sabia que bom agora não era sinônimo de fácil. Deixei a casa limpa, tirei a toalha guardada para as visitas que importam, cortei as unhas, escolhi a camisa menos surrada. Eu queria estar simples e inteiro, do jeito que a dignidade pede. No domingo, acordei antes do sol. Deixei o molho apurar, a panela cantar baixinho e a mesa posta com 3 pratos. Abri as janelas, deixei a casa respirar e sentei um pouco para conversar com Deus no jeito que eu sei. Se for para perdoar, que eu não perca a memória. Se for para dizer não, que eu não perca a ternura. Se for para recomeçar, que eu não perca a mim. Às 11h30, a campainha tocou. Um toque só, tímido. Enxuguei as mãos no pano, ajustei a toalha com um gesto bobo e fui até o portão. Respirei fundo antes de girar a chave, certo de que todo recomeço cabe no gesto de abrir uma porta. E quando abri, ouvi a voz do Lucas antes de ver qualquer rosto. Vô, posso dormir aqui hoje? Aquela pergunta simples do Lucas. Vô, posso dormir aqui hoje? Me atravessou como um trovão manso. Olhei para ele com os olhos brilhando de expectativa e depois para minha filha, que estava ao lado, segurando a mão dele sem jeito. Ela parecia constrangida, talvez por saber que aquele pedido vinha carregado de mais coisas do que uma simples noite de sono. Respirei fundo e respondi. Claro que pode, meu neto. Essa casa sempre foi sua também. Vi o alívio no rosto dele e ao mesmo tempo notei a lágrima contida no canto dos olhos da minha filha. Entramos juntos. O cheiro do molho preenchia a casa e a mesa posta esperava por nós como se fosse testemunha silenciosa de um reencontro improvável. Lucas correu direto para o quintal, onde o limoeiro da Lourdes estava cheio de frutos. Ficou encantado, como se tivesse descoberto um tesouro escondido. Minha filha ficou parada na cozinha, olhando em volta, tocando nos móveis com um carinho estranho, como quem revisita uma memória que achava apagada. Tá tudo igual, pai. Igualzinho à minha infância. Eu sorri de canto. Eu não mudei muita coisa, filha. Talvez porque, no fundo, eu sempre soube que um dia você ia voltar. Almoçamos em silêncio confortável, quebrado apenas pelas perguntas inocentes do Lucas. Ele queria saber das viagens, dos caminhões, das estradas. Pediu que eu contasse histórias, e eu contei algumas, as mais leves, as que tinham risadas no fim. Vi minha filha escutando com atenção, como se fosse a primeira vez que me ouvia. Talvez fosse mesmo. Talvez quando era criança, ela não tivesse percebido o peso daquelas histórias. Agora, adulta, percebia o que significava cada quilômetro rodado, cada ausência transformada em sustento. Depois do almoço, Lucas correu pela casa, descobrindo cômodo por cômodo. Encontrou uma caixa de madeira com alguns brinquedos antigos e se encantou com um carrinho de ferro já sem pintura. Eu disse que aquele carrinho tinha sido presente para o pai dele, anos atrás, mas que nunca foi muito usado. Ele agarrou o brinquedo como se fosse novo. Aquilo me deu um nó na garganta, porque percebi que a vida às vezes guarda para a geração seguinte aquilo que a anterior rejeitou. Minha filha, sentada à mesa, suspirou fundo. Pai, eu li a carta da mamãe outra vez ontem à noite. Chorei tanto que molhei o papel. Ela sempre foi mais sábia que a gente. Fiquei em silêncio, deixando que ela falasse. Eu me perdi, pai. Deixei que o dinheiro e a vida confortável falassem mais alto do que a gratidão. Deixei que o meu marido tomasse decisões que eu devia ter tomado. E quando vi, já estava longe do Senhor. E o pior é que tive coragem de falar aquilo. Que o Senhor não fazia parte da família. Eu me arrependo todos os dias. Olhei para ela com firmeza. Filha, arrependimento sem mudança é só remorso. Se você quer mesmo voltar, não precisa pedir licença.
Mas precisa aprender que amor não é contrato, não é troca. Amor é presença. Eu sempre estive aqui. Quem foi embora foi você. Ela baixou os olhos, mas não discutiu. E isso já era um passo. À tarde, fizemos café e sentamos na varanda. Lucas brincava no quintal com o carrinho de ferro e o chaveiro que eu tinha dado. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja. Minha filha se virou para mim e perguntou: Pai, o senhor vai ajudar o Marcos? A empresa dele está afundando. Eu respirei fundo. Sabia que esse assunto ia aparecer cedo ou tarde. Filha, eu não vou colocar minha vida inteira na mão de alguém que não respeita a minha história. Eu posso ajudar você e o Lucas com o que precisarem, mas não vou financiar vaidade nem cobrir irresponsabilidade. Ela suspirou, quase aliviada. No fundo, eu sabia que o senhor diria isso. Talvez eu mesma precisasse ouvir. À noite, arrumei o quarto para o Lucas dormir. Ele pediu que eu contasse uma história antes de apagar a luz. Contei sobre uma vez que fiquei preso numa enchente na estrada e como um grupo de caminhoneiros se uniu para salvar uma família ilhada. Ele ficou de olhos arregalados perguntando detalhes, rindo nas partes engraçadas. No fim disse baixinho: Vô, eu queria ser caminhoneiro também. Dei um beijo na testa dele. Seja o que quiser, meu neto, mas nunca esqueça que o volante da vida precisa de respeito. Ele dormiu sorrindo. Quando voltei para a sala, minha filha estava em pé, olhando pela janela. Pai, obrigada por deixar a gente entrar hoje. Eu não sei se merecia. Cheguei perto, coloquei a mão no ombro dela e falei baixo: Filha, o amor não se merece, se recebe. Mas confiança, essa sim se conquista. E isso é com o tempo. Ela assentiu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Fui dormir tarde, pensando em tudo. A presença deles naquela casa tinha trazido vida de novo para os cômodos, mas também tinha aberto feridas que ainda doíam. Eu sabia que aquela aproximação podia ser sincera, mas também podia ser frágil, vulnerável à ambição do genro. E era meu dever proteger não apenas o que conquistei, mas o pouco de paz que eu ainda tinha. Na manhã seguinte, quando acordei, Lucas já estava no quintal, colhendo limões com um sorriso largo. Minha filha preparava café na cozinha, como a mãe dela fazia. E por um instante, senti uma alegria que há muito não sentia. Mas junto dela veio o pressentimento de que aquilo era apenas o começo de uma estrada longa, cheia de curvas, onde eu precisaria escolher com cuidado cada marcha para não perder o rumo. Volto algumas horas no relógio porque aquele domingo merecia ser contado com calma. Depois do almoço, a casa ficou com cheiro de café passado e casca de limão na pia. E a voz do Lucas correndo de um cômodo para o outro parecia costurar de novo os cantos do meu teto. Eu mostrei para ele como tirar o suco do limão com colher e açúcar no copo, e ele achou aquilo a maior invenção do mundo. Minha filha, quieta, me observava lavar a louça como eu sempre fiz quando Lourdes cansava. De vez em quando, ela tocava na toalha da mesa ou na maçaneta da porta como quem testa se a memória ainda funciona. Funcionava. Eu trouxe do armário um baralho antigo, arranhado nas pontas, e ensinei o Lucas a jogar buraco adaptado à paciência de criança. Ele ria quando eu fingia perder e dizia que o carrinho de ferro dele era o coringa secreto. Por um instante, a vida inteira coube naquele riso, e eu entendi que às vezes a estrada dá uma reta longa para a gente respirar. O telefone da minha filha vibrou 3 vezes sobre a mesa, com o nome do marido piscando. Ela deixou, como eu tinha feito dias antes. Na quarta, ela virou o aparelho para baixo e soltou um suspiro que vinha de muito longe. Ele quer vir aqui, disse sem me encarar. Eu ergui a cabeça, respirei e falei do jeito que quem dirige na chuva aprende a falar, devagar, sem derrapar. Este é o nosso domingo, nem de negócio, nem de explicação. Se ele vier, eu recebo na varanda e digo isso olhando no olho. Aqui dentro, hoje, só entra quem entende que casa é abrigo, não tribunal. Ela assentiu com um alívio envergonhado, como quem devolve um peso que não tinha condição de carregar. Peguei a radiozinha e deixei um modão baixinho preencher a sala. Dona Cida apareceu no portão com um pudim tremendo numa forma de alumínio e disse que família que recomeça precisa de doce. Eu ri, abracei aquela mulher de coração largo e prometi devolver a forma lavada.
como manda a lei antiga das vizinhanças que ainda salvam o mundo. Foi quando ouvi os passos no cascalho. Marcos veio com uma camisa clara demais para a poeira da rua e um buquê de flores geométricas que não tinham nada a ver com a simplicidade daquela varanda. Trazia também debaixo do braço a pasta preta que aprendi a reconhecer como o verdadeiro objeto de fé dele. Eu abri o portão com um espaço de 1 palmo, o suficiente para o cumprimento e para as regras. Boa tarde, Marcos. Hoje a gente conversa na varanda. É dia de família, não de papel. Ele forçou um sorriso, esticou o buquê para minha filha e, sem esperar convite, tentou avançar. Eu ergui a mão e ele parou. O barulho seco da sola do sapato no cimento foi um recado. Sentamos os 3. Lucas brincava na sala com o carrinho de ferro, de ouvido sempre à espreita, porque criança capta o que adulto finge que esconde. Marcos começou manso, com a voz aveludada de quem ensaiou no espelho. Seu Antônio, eu errei no tom, tá bem? Só que a situação é urgente. Eu já marquei uma reunião com investidores para amanhã cedo e, para ser transparente, eu adiantei o seu nome só para dar credibilidade. É coisa simples, uma entrada simbólica, depois tudo se resolve. Estamos todos no mesmo barco. Eu respirei fundo, contei mentalmente até 5 como aprendi quando o caminhão sambava no asfalto molhado e respondi sem subir a voz. Meu nome só sai da minha boca, Marcos. E barco que entra água pela mentira afunda levando gente inocente. Ele engoliu em seco e tentou outra pista. Pensa no Lucas, seu Antônio. Eu não tô pedindo nada para mim, é pela família. Olhei para a porta, vi o cabelo do meu neto por trás da quina espiando com aquele olho que quer aprender rápido demais e falei baixo para não carimbar no peito dele um jeito de falar que machuca. Não use o nome do meu neto como boia para negócio furado. O Lucas merece futuro com chão firme, não com promessa de ponte que nem saída tem. Minha filha, até então calada, soltou. Marcos, a gente veio aqui para estar com o meu pai. Só isso. Ele virou para ela com uma impaciência que eu conheço de longe, a impaciência de quem não aceita, não quando já contou o sim para meio mundo. Clara, você sabe que sem esse movimento hoje, amanhã a gente perde tudo. Antes que eu respondesse, o meu celular tocou. Era a Paula, a gerente do banco. Atendi no viva voz porque naquele momento a verdade precisava de testemunhas. Seu Antônio, me desculpe incomodar no domingo, mas tentaram cadastrar hoje uma assinatura eletrônica em seu nome para um contrato de participação. A solicitação veio de um e-mail terceiro. Nós bloqueamos por segurança, mas preciso que o senhor confirme que não autorizou. A varanda ficou um silêncio só. Olhei para Marcos. Não acusei. Não precisava. Paula, não autorizei nada. Obrigado por ligar. Amanhã cedo eu passo aí. Bom, desliguei devagar, como quem recolhe as ferramentas depois de consertar o que dava para consertar naquele minuto. Marcos ajeitou a pasta no colo, mudou o tom, deixou a doçura plástica cair. O senhor está fazendo um caso de um procedimento padrão. Eu queria agilizar. Só isso. Minha filha virou para ele com um espanto triste, o pior dos espantos. Você usou o nome do meu pai sem falar com ele? Ele gaguejou, procurou uma palavra que o salvasse, não achou. Clara, eu estou tentando salvar a gente. Fiquei de pé. Aqui ninguém se salva passando por cima do outro. Eu não sou seu inimigo, Marcos, mas não vou ser sua ponte para você continuar pisando torto. A minha casa está aberta para o almoço, para o café e para a verdade. Para a chantagem, não. Ele levantou também, a veia do pescoço pulando, e soltou aquela velha moeda que gente em afogamento joga achando que compra ar. O senhor vai se arrepender. Eu conheço jornalista, conheço gente em rede social. Ninguém esquece que foi o pai milionário quem virou as costas. Eu encarei com a calma que só tem quem já esperou guincho em madrugada fria. Tem uma cidade inteira que me ouviu dizer que eu não negocio amor. Se quiser notícia, dá a verdade. Que eu disse sim para um domingo com o meu neto e não para uma mentira de segunda-feira. Ele apertou os lábios, deixou as flores na cadeira como quem larga docinho em porta de igreja esperando milagre e desceu a rua. O barulho do salto no concreto foi ficando pequeno. O de dentro da minha filha, não. Ela sentou de novo, abraçou o próprio corpo,
Chorou do jeito que a gente chora quando descobre que estava mais sozinha do que imaginava. Eu sentei ao lado, sem tocar. Às vezes o melhor abraço é o que não invade. Quando o Lucas veio até a varanda, enxuguei o rosto da filha com o mesmo pano de prato que minha mulher usava para tirar o pudim do forno. Vó fazia assim, mãe, ele disse sério, e eu senti Lourdes atravessando do passado para me dar a mão. Fomos para a cozinha, e minha filha pediu para lavar a forma da dona Cida. Eu deixei, porque eu sei que lavar louça é o jeito mais honesto de ir recolhendo os caquinhos por dentro. Depois fizemos um café novo, e eu falei de coisas práticas, porque a dor precisa de mapa. Amanhã cedo a gente vai à agência, fala com a Paula, reforça todos os bloqueios. Depois você vai comigo ao cartório. Procuração se revoga, assinatura eletrônica se cancela. Não vamos transformar um tropeço em tombo. Ela respirou melhor. Eu tenho medo do que vai acontecer quando ele perceber que acabou. Eu olhei para o quintal, onde o limoeiro não estava nem aí para as nossas urgências. Quando alguém percebe que não manda mais, faz barulho. Deixa fazer. Barulho não derruba casa com alicerce. O fim da tarde chegou com um vento frio que eu conheço desde menino. Coloquei uma blusa no Lucas e ele pediu outra história antes do banho. Contei a da vez em que um agricultor que eu não conhecia me deu abrigo numa enchente e dividiu um pão com café enquanto a água baixava. Por quê, vô? Porque ele disse que quem tem teto empresta sombra. Lucas repetiu a frase como lição de escola e guardou na cabeça do jeito que criança guarda as coisas que vão virar bússola. Minha filha lavou a louça cantando baixinho, um hino antigo que Lourdes ensinou, e eu pensei que talvez recomeçar fosse isso. Fazer as mesmas coisas de sempre com o coração mais atento. À noite, depois que o Lucas dormiu, ficamos nós dois na varanda olhando a rua que parecia ter voltado ao tamanho certo. Minha filha abriu o envelope da mãe de novo e leu uma frase em voz alta, deixando a letra da Lourdes passar pela própria garganta. Filha, quando tua voz tremer, segura na direção do amor. Ele não se impõe, mas também não se vende. Guardamos o papel com cuidado. Eu fechei o portão e pela primeira vez em muito tempo, virei a chave com a certeza de que eu não estava trancando nada importante do lado de fora. Já passava da meia-noite quando o meu celular piscou sobre a mesa. Um e-mail curto, sem saudação, caiu como pedra no assoalho. Confirmação de reunião, 0800, Parceria Norte S.A. Presenças, Marcos A., Clara A., Antônio A. Embaixo, um botão azul, assinar minuta. Respirei fundo, apaguei a tela e decidi que o sono do meu neto valia mais do que qualquer urgência fabricada. Fui até a janela do quarto, vi o Lucas abraçado ao chaveiro e ao carrinho de ferro, e entendi de novo meu trabalho. Proteger sem endurecer. Quando voltei para a sala, a campainha tocou uma vez só, seca, no meio da madrugada. Fiquei de pé no escuro, ouvindo a minha própria respiração e as batidas discretas do relógio, antes de encostar o olho na fresta para ver quem, a essa hora, tinha decidido testar a firmeza da minha porta. A campainha naquela madrugada soou como um tiro no silêncio da casa. Meu coração acelerou, mas mantive o corpo firme. Caminhei devagar até a porta, espiando pela fresta da cortina. Era Marcos. De braços cruzados, com a mesma pasta preta debaixo do braço, como se fosse extensão do próprio corpo. A rua estava vazia. Apenas o poste lançava uma sombra torta, que duplicava a figura dele no chão. Não toquei na maçaneta. Esperei. Ele tocou de novo, uma vez só. Seca, como antes. Depois falou baixo, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Seu Antônio, a gente precisa resolver isso agora. Eu não posso sair daqui sem sua resposta. Atrás de mim, ouvi o rangido da porta do quarto. Era minha filha, ainda de camisola, com os olhos pesados de sono e preocupação. Pai, quem é? Eu fiz um gesto com a mão pedindo silêncio. Ela percebeu e, sem discutir, pegou o Lucas nos braços e voltou para o quarto. Eu respirei fundo e disse, sem abrir a porta: Marcos, não é hora. Volta para a tua casa. Amanhã cedo a gente conversa, com as luzes do dia e gente de testemunha.
Do lado de fora, ouvi ele bufar, dar 2 passos para trás e bater no portão com a palma da mão. Se o senhor não abrir, vai ser pior para todo mundo. O senhor não sabe com quem está mexendo. Aquilo não me abalou. Já ouvi ameaças piores na estrada, de gente com faca na mão ou caminhão desgovernado na descida. Com voz firme respondi: eu sei, Marcos, eu sei. Eu tô mexendo com um homem desesperado, e quem se desespera faz barulho, mas não tem direção. Volta para tua casa. O silêncio voltou. Esperei uns minutos até ouvir o som dos passos dele se afastando. Só então destranquei a porta do quarto e vi minha filha sentada na beira da cama, com o menino dormindo no colo. Ela olhou para mim com medo nos olhos. Pai, eu não sei o que vai acontecer se ele perder tudo. Sentei ao lado dela e falei baixo. O que vai acontecer é que ele vai ter que aprender a se levantar sozinho. E você vai ter que escolher se vai junto ou se vai cuidar de você e do Lucas. Mas não se preocupe, eu tô aqui, só não vou ser escada para homem nenhum. Na manhã seguinte fomos juntos até o banco. Paula, a gerente, nos recebeu com seriedade. Mostrou as tentativas de assinatura que tinham sido bloqueadas. Seu Antônio, tentaram mais de uma vez ontem. Felizmente a conta está segura. Minha filha levou as mãos ao rosto. Ele não vai parar, pai. Paula então sugeriu. Podemos reforçar com senha dupla e restringir qualquer movimentação sem sua presença física. Assim, não há risco. Eu concordei. Assinei os papéis e senti um alívio pesado, como se tivesse colocado um cadeado em algo que sempre esteve vulnerável. Na saída do banco, minha filha parou na calçada, olhou para mim e disse: Pai, eu não sei se ainda tenho forças para segurar esse casamento, mas tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu encarei ela com calma. Filha, pior do que o que falam é o que a gente sente quando deita a cabeça no travesseiro. Se a tua paz está sendo vendida todo dia, não há casamento que pague esse preço. Ela chorou ali mesmo, na rua movimentada, sem se importar com olhares. E eu deixei que chorasse, porque às vezes é a única forma de limpar a alma. Voltamos para casa e encontrei no portão outro bilhete, dessa vez escrito à mão firme. Antônio, você não sabe a encrenca que comprou. Vai acabar sozinho. Li em silêncio e amassei o papel sem mostrar à minha filha. Não valia a pena colocar mais medo na cabeça dela. Coloquei o papel no fogo do fogão e vi virar cinza. Sozinho eu já estive e sobrevivi, pensei. Naquela tarde, Lucas brincava no quintal quando encontrou uma bola antiga desinflada. Pediu para eu encher, mas não tinha bomba em casa. Ele então usou a bola murcha mesmo, rindo e correndo como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Fiquei observando e percebi. A felicidade não depende do estado da bola, mas de quem joga com ela. A vida me ensinava mais uma vez, através das mãos pequenas do meu neto. À noite, sentei na varanda com minha filha. O céu estava estrelado e a brisa trazia cheiro de terra molhada. Ela falou em voz baixa. Pai, eu tenho medo de que, se eu me separar, ele queira levar o Lucas para longe. Meu peito apertou. Filha, homem que ameaça com filho não é pai, é refém. E eu não vou deixar que meu neto cresça sendo moeda de troca. Ela me olhou surpresa, como se nunca tivesse visto firmeza assim na minha voz. E talvez nunca tivesse mesmo. Fomos dormir tarde. Antes de fechar os olhos, pensei em tudo o que estava por vir. Sabia que Marcos não desistiria fácil. Mas também sabia que eu já não era o homem frágil que ouviu da própria filha que não fazia parte da família. Agora eu estava de pé. E pela primeira vez em muitos anos, eu tinha ao meu lado a presença de quem mais importava, meu neto e talvez, aos poucos, minha filha. Quando apaguei a luz, ouvi de novo a respiração tranquila do Lucas no quarto ao lado. Esse som foi meu escudo contra qualquer ameaça. Porque quem tem alguém para proteger nunca está realmente sozinho. Acordei cedo, com a sensação de que aquele dia traria peso. Vesti a camisa simples e fui com minha filha e o Lucas resolver o que precisava. Primeiro no cartório, onde revoguei todas as procurações e deixei minha assinatura blindada. Depois no banco, com a Paula explicando que tinham tentado usar meu nome de novo. Assinei os bloqueios, respirei aliviado e disse: agora ninguém mais fala por mim.
Minha filha ouviu e fechou os olhos, como quem finalmente solta um fardo. De lá seguimos para a rádio. Zé Milton me recebeu com café forte e a ideia de abrir o microfone para perguntas. Entrei no estúdio com a foto da minha filha criança no bolso e a coragem que a estrada me ensinou. Quando a luz vermelha acendeu, falei simples. Dinheiro é ferramenta, dignidade é fundamento. Contei histórias da estrada, do domingo em casa, da dor de ouvir da própria filha que eu não fazia parte da família. Disse que amor não se negocia. As ligações começaram. Um contador disse que Marcos já havia pedido ajuste de papéis meses antes. Uma mulher chorou dizendo ter perdido dinheiro na empresa dele. Eu ouvi, respirei fundo e respondi. Promessa feita no segredo costuma ter cara de golpe. Você não tem culpa de confiar. O estúdio ficou em silêncio e eu soube que minha voz alcançava quem precisava. Foi então que minha filha entrou com o Lucas pela mão. Sentou ao meu lado, abriu o envelope da Lourdes e leu em voz firme. Filha, quando tua voz tremer, segura na direção do amor. Ele não se impõe, mas também não se vende. A frase da mãe dela encheu a rádio de um silêncio bonito, e pela primeira vez eu vi minha filha se colocar contra o vento ao meu lado. No corredor, Marcos surgiu com 2 homens de terno, pasta preta debaixo do braço. Exigia direito de resposta, batia no vidro, filmava com o celular, acusando-me de egoísta milionário. Não precisei responder, só disse ao microfone. Quem tem verdade não precisa gritar. A produção chamou a polícia para evitar confusão. Eles explicaram que tentativa de assinatura eletrônica era crime e que eu poderia registrar a ocorrência. Não discuti. Apenas olhei para o meu neto e respondi em voz baixa. Eu já vivi sozinho. Agora vivo em pé. Na saída, minha filha tomou a decisão que vinha pesando no peito dela. Pai, eu não volto mais para aquela casa. Vou procurar um canto pequeno, só eu e o Lucas. Se ele quiser, passa os fins de semana aqui. Eu não disse nada por alguns segundos, apenas segurei a mão dela no volante. Depois falei. Eu ajudo você a ficar de pé, mas não vou gastar nada em briga. Dinheiro meu só entra em começo. Ela respirou fundo e apertou minha mão como fazia quando era menina. De tarde, sentei na mesa da cozinha e comecei a escrever meu legado. Uma parte para ajudar caminhoneiros doentes, outra guardada para o Lucas aos 18 anos, e outra para reformar a biblioteca da escola onde minha filha aprendeu a ler. Escrevi devagar, entre goles de café, e senti que finalmente tomava as rédeas do meu próprio futuro. O entardecer trouxe vento frio e vizinhos solidários. Dona Cida deixou sopa no portão, Baiano mandou áudio dizendo que ajudaria na reforma, Paula escreveu que o banco estava seguro. Encostei a testa na porta, agradeci em silêncio e voltei para dentro. Foi quando vi por baixo da porta um envelope pardo. Notificação extrajudicial. Coloquei sobre a mesa, mas não abri. Não queria que aquele papel tivesse mais peso que o sorriso do meu neto. Mais tarde, fui até o quarto e vi Lucas dormindo com o chaveiro e o carrinho de ferro ao lado. Minha filha, no sofá, segurava de novo a carta da mãe. E eu entendi. Talvez a justiça que eu esperava não viesse dos tribunais, mas da vida mostrando a quem precisa o que nunca deveria ter sido esquecido. Antes de apagar a luz, ouvi a voz do menino. Vô, amanhã a gente planta um ipê? Sorri sozinho. Plantar raiz era exatamente o que eu precisava. Naquela manhã, acordei com a sensação de que algo tinha finalmente se ajeitado dentro de mim. Não era paz completa, mas era como quando a estrada, depois de quilômetros de curva perigosa, abre numa reta longa onde você pode soltar um pouco o volante e respirar. O Lucas já estava no quintal, mexendo na terra com uma paz que só criança conhece. Ele me chamou. Vô, hoje é o dia do ipê. Sorri e respondi. É sim, meu neto. Hoje a gente planta raiz. Pegamos uma muda que ganhei do Baiano e fomos para o canto mais ensolarado do quintal. Minha filha assistia da varanda com uma xícara de café nas mãos e os olhos ainda cheios de preocupação, mas também de esperança. Enquanto cavávamos o buraco, expliquei ao Lucas. Plantar árvore é como plantar vida. Você joga a semente e espera, cuida, rega. E um dia ela vira sombra, vira flor, vira abrigo. Ele sério disse. Igual o senhor, vô. Senti as pernas fraquejarem. Não respondi,
Apenas passei a mão no cabelo dele e continuamos em silêncio, cada um entendendo a sua maneira. Pouco depois, minha filha se aproximou. Pai, ontem à noite ele mandou mensagem. Disse que não vai desistir, que vai me expor, vai dizer que eu destruí tudo. Olhei para ela com firmeza. Filha, quem ameaça já perdeu. A verdade dele se esfarela no primeiro vento. A nossa não. Você não destruiu nada, apenas parou de ser degrau. Ela chorou em silêncio, mas havia uma força nova em seu pranto, como se finalmente aceitasse que precisava começar de novo, sem medo da opinião alheia. Na rádio, a repercussão do programa ainda ecoava. Recebi cartas de caminhoneiros de várias partes do país, contando histórias de abandono, de filhos que viraram o rosto, de netos que eram o único respiro. Alguns diziam que ouvir minha voz dava coragem de seguir. Zé Milton comentou: Seu Antônio, o senhor virou referência, aqui cada palavra sua vira conselho de vida. Eu agradeci, mas por dentro pensava que não tinha feito nada além de contar a verdade nua. O povo só precisava ouvir que não estava sozinho. No fim da semana, o oficial de justiça veio entregar oficialmente a notificação. Abri, li com calma. Era Marcos, exigindo compensação, acusando-me de ter causado danos morais ao rejeitar a parceria. Ameaçava processos, perdas financeiras. Eu fechei o envelope, coloquei sobre a mesa e disse para minha filha: Esse papel não é sentença, é só barulho. E barulho não derruba a casa com alicerce. Ela sorriu de canto, pela primeira vez sem medo. Com a ajuda de Paula e de um advogado indicado por Zé, formalizamos tudo. Minhas contas, meus investimentos, meu testamento. Deixei claro onde cada parte iria: o fundo para caminhoneiros, a biblioteca da escola e o futuro do Lucas. O advogado me olhou e disse: Seu Antônio, o senhor não está só protegendo o patrimônio, está protegendo a história. E eu senti que era exatamente isso. Não queria que minha voz fosse lembrada pelo dinheiro, mas pelo que ela sustentava. No domingo seguinte, a casa estava cheia de vida. Dona Cida trouxe bolo de fubá, o baiano apareceu com ferramentas para ajudar no quintal, e até vizinhos que nunca tinham cruzado muito comigo pararam para dar um abraço. Era como se aquela casa que tantas vezes guardou meu silêncio finalmente tivesse se aberto de novo para o mundo. Lucas corria pelo quintal com outras crianças, rindo alto. Minha filha ajudava a arrumar a mesa, e eu percebi. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia invisível. No fim da tarde, quando o sol dourava o ipê recém-plantado, sentei com minha filha na varanda. Pai, ela disse, eu tenho medo de não dar conta, mas também tenho vontade de ser dona da minha própria vida e de dar ao Lucas uma infância que não dependa de mentira. Coloquei a mão sobre a dela e respondi: Filha, medo a gente sempre vai ter. A diferença é o que a gente faz com ele. Você agora tem a chance de recomeçar. E eu vou estar aqui, não para decidir por você, mas para ser sombra, quando o sol estiver forte demais. Ela chorou, mas dessa vez com um sorriso leve. O Lucas se aproximou, sentou no meu colo e disse: Vô, quando esse ipê ficar grande, eu vou subir nele e ver a cidade inteira. Eu ri. Vai sim, meu neto. E eu vou estar aqui embaixo, segurando para que você nunca caia. Quando a noite caiu, fiquei sozinho na varanda, olhando para o ipê. Pensei em tudo: no abandono, na dor de ouvir que não fazia parte da família, nas ameaças, na raiva contida. Mas também pensei no reencontro, no abraço do neto, na carta da Lourdes que parecia ter sido escrita para aquele momento. Entendi que a vida não me deu vitória em forma de dinheiro. Me deu algo maior. A chance de mostrar que dignidade não se vende e que amor não se pede de volta. E é por isso que hoje conto essa história. Porque sei que não é só minha. Sei que tem gente me ouvindo agora que também já foi deixado de lado, que já foi chamado de peso, que já sentiu a solidão bater no peito como um martelo. Quero dizer a você, não deixe que apaguem a sua luz. Dinheiro vem e vai. O que fica é a coragem de não abrir mão de quem você é. Se essa história tocou o seu coração, comenta aí se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir isso.
Compartilha com quem anda esquecendo o valor que tem. E se inscreve no canal para que outras histórias como a minha encontrem quem precisa. Porque no fim das contas, somos todos parte de uma família maior. A dos que resistem, caem, levantam e seguem em frente. E enquanto o ipê cresce no meu quintal, eu cresço junto com ele, lembrando todos os dias que ainda há vida, sombra e flor para quem acredita que nunca é tarde para recomeçar.